Sem limite. Oferecimento Maxi Lages. Aberta o ano todo para melhor atender você. Ligue 3621-2021. Estamos começando mais um Sem Limite. Neste sábado a gente vai falar diretamente com você sobre um mal que é silencioso, mas que pode ser muito prejudicial para a saúde e muitas vezes até fatal. Estou falando da pressão alta e quem vai tirar todas as nossas dúvidas é o cardiologista Dr. André Chiga, Life Coach, que está aqui com a gente. Dr. André, muito obrigada pela sua participação. Já esteve com a gente no Falando Nisso, mas as dúvidas foram muitas e a gente resolveu trazer o Dr. André aqui para o Sem Limite justamente para sanar todas as nossas dúvidas. Dr. André, antes de falar sobre a pressão alta em si, os males, sintomas, consequências, o que é a pressão no organismo da gente? Para o sangue circular, o coração precisa bombear esse sangue. E ele bombeia para os vasos sanguíneos, que são as artérias e as veias. Então eu gosto da comparação com a mangueira do jardim. Quando você vai molhar as plantas, se você quiser muita pressão, você coloca o dedo na frente e você consegue mais pressão. Então, na verdade, o que a gente precisa para que o sangue circule é pressão. Tanto que quando a pessoa entra em coma, a pressão está muito baixa, o sangue está circulando mal. Então, a pressão arterial está relacionado com a resistência que os vasos vão fazer para o sangue sair do coração a cada vez que ele bombeia. Então, isso é pressão arterial. O normal é por volta de 120 por 80 milímetros, que as pessoas chamam de 12 por 8. E o problema todo é quando a pressão está ficando muito alta por muito tempo, que ela começa a bombardear alguns órgãos. Imagina que você tem o coração bombeando, quanto mais pressão o coração tiver que fazer para sair o sangue, maior é a chance de machucar algum órgão, seja o cérebro, o coração, o rim ou as artérias da retina, por exemplo. Continuando essa comparação sua, que eu achei fantástica, do esguicho aí de jardim, vamos supor que a pressão fique alta por muito tempo, esse esguicho saia com muita força, que é o sangue, né? Os órgãos não são bem irrigados nesse momento, pode machucar feito uma planta se você joga água muito forte? Isso, exatamente. Os órgãos que têm muitas artérias, eles vão sendo bombardeados. O que acontece com o rim? A pessoa pode ter que fazer diálise depois. A retina, que são as artérias do fundo do olho, o cérebro e o coração. Exatamente isso. Pode ou arrebentar a mangueira, quando arrebenta uma artéria e o nariz sangra, por exemplo, ou se arrebentar uma artéria na cabeça, que é o AVC hemorrágico, ou se você imaginar que alguém dobrou a mangueira mesmo, que para até de oxigênio e para de água, portanto para de sangue no nosso caso aqui, que é o tal do AVC, que é o derrame isquêmico. Ou se isso acontecer no coração, que é o infarto, quando falta oxigênio e sangue no próprio músculo do coração. Existem casos que a pessoa pode ter um pico de hipertensão, ou seja, ela nunca teve pressão alta. De repente, por algum fator externo, que a gente vai falar daqui a pouquinho quais são esses fatores externos, de repente por algum fator externo, de repente aparece, a pressão vai lá nas alturas. Ela pode ter um infarto ou um AVC? Ou é raro isso acontecer? Não é tão raro, e quem já tem pressão alta, parece que os vasos já estão até meio acostumados a levar pancada. Então, quando tem pico de hipertensão numa pessoa que tem a pressão baixa ou pressão normal, o risco de ter uma complicação na hora é até maior. Então, a gente tem que ficar muito atento. Isso pode acontecer com uma pessoa que tem pressão normal e de repente cheira cocaína, por exemplo. Pode ter picos mesmo de hipertensão e uma das causas de morte na overdose da cocaína, além da arritmia, é pico de hipertensão. Então é uma coisa que tem que ficar atento mesmo. Drogas, então, o nome já próprio... O nome droga diz, é droga, né? esquece. Já é droga. A menopausa, mito ou verdade que a mulher, quando está entrando na menopausa, ela sofre mais de hipertensão, mesmo que a vida inteira ela tenha tido pressão baixa? Total verdade. Que porcaria! As mulheres falam, né? Minha pressão foi baixa a vida inteira e agora que eu estou na menopausa, que eu estou me aposentando, vou ter que tomar remédio para pressão. Super comum, isso pode acontecer. O hormônio estrogênio protege as mulheres em relação aos homens da mesma idade. E aí depois que entra na menopausa, acontece mesmo de perder essa proteção e a pressão pode passar a ser alta, mesmo você tendo pressão baixa a vida inteira. Então a mulher nasce com o hormônio de proteção e quando ela entra no período já que ela não é mais fértil, essa proteção acaba. Exatamente. E quando a mulher jovem que não quer engravidar toma o anticoncepcional, que é dose a mais de estrogênio, também tem maior risco tanto de trombose como de hipertensão. Isso mesmo no período fértil? Principalmente nesses períodos.
Quando a gente só faz a reposição hormonal, a gente dá o anticoncepcional, mas só está elevando ao nível normal o hormônio. A mulher jovem, ela já tem o hormônio normal, ela toma doses maiores para evitar que ela engravide. Isso é a maior causa hoje de hipertensão em mulher jovem. Então você está com 25, 30 anos, hipertensa, pode ser que você não seja hipertensa, que você esteja hipertensa porque está tomando o hormônio. Olha só, quer dizer, anticoncepcional pode causar hipertensão? Pode, Essa e é graças a Deus é novidade pra mim. reversível. Depois de 1 ou 2 meses que você suspender a medicação, melhora a pressão, se for disso. Então é uma coisa para negociar com o próprio ginecologista. E se for aquele anticoncepcional injetável ou o chipzinho debaixo do braço? Quer dizer, o injetável já a dose está lá, um abraço. Todos eles, é a dose do estrogênio. E não quer dizer que sempre vai dar. Tem gente que com doses baixas não tem, com doses mais altas passa a ter. Então não dá para saber, é totalmente individualizado isso. Ok, então. Bom, a gente vai para a primeira paradinha, doutor André, aqui no Sem Limite. Daqui a pouquinho a gente volta falando dos fatores externos que podem provocar a hipertensão. Será que o estresse, de repente, pode fazer a pressão ir lá para as alturas? A gente vai ver daqui a pouquinho. Fica aí que eu volto já já.